Eu acho incrível o senso de tempo que o Manfredo tem. Ele consegue ficar exatamente dentro do tempo dele. Eu acho que eu não tenho esse senso do tempo como ele tem. Depois eu tenho que perguntar como é que ele faz, né? Mas eu vou deixar minha mente estendida aqui perto, que aí ajuda. Bom, eu acho que eu preparei um texto aqui mais longo do que eu deveria. Então, o meu texto tem 3 partes. Vamos ver se eu consigo falar, senão eu vou falar de 2. Meu tema, como já foi dito, é representações mentais. E esse é um tema importante para a gente entender a situação da filosofia da mente hoje e também como se deu a sua evolução, porque é um tema que reúne interesses tanto da filosofia da mente como de outras ciências interessadas na cognição, que compõem o que a gente chama hoje de ciências cognitivas. Então, a neurociência cognitiva, a psicologia cognitiva, a inteligência artificial, a linguística. Bom, todas essas áreas do conhecimento estão interessadas na noção de representação, em particular na noção de representação mental. Então, alguns esclarecimentos a respeito dessa noção me parecem realmente essenciais para a gente entender como é que hoje se dá esse debate, de fato, interdisciplinar, né, entre a filosofia e essas outras ciências da cognição. No livro The Mechanical Mind, de 2003, Tim Crane define representação como algo que representa algo. Essa definição não é de muita ajuda, mas pode ser suplementada com exemplos. Quando falamos de representações, falamos de coisas como palavras, enunciados, imagens, diagramas, numerais, estruturas de dados em um computador, anéis no tronco de uma árvore, pegadas, bandeiras, músicas, expressões faciais, estados mentais, etc. Como se vê, representações são coisas bastante prosaicas, são coisas do dia a dia. O que todas essas coisas têm em comum é que todas elas nos fornecem informação sobre algo. Dessa forma, podemos assumir que representações são estruturas ou esquemas que veiculam informação para destinatários específicos. Embora os teóricos preocupados com o conceito de representação tenham usado o termo de diferentes formas, eles provavelmente concordariam com essa caracterização do conceito. Em casos paradigmáticos, uma representação veicula informação sobre um objeto, um fato, um evento, um processo, etc. Sobre coisas do mundo. E, portanto, essas representações funcionam como um mediador entre aquilo que é representado e o sistema que recebe a informação. O que torna essa mediação possível é o fato da estrutura da representação possuir certas propriedades que o sistema receptor relaciona com certa informação acerca do representado. E como diferentes propriedades podem ser relacionadas com a mesma informação, é quase sempre possível usar diferentes representações para representar a mesma informação. Ou seja, há diferentes formas de você representar o mesmo conteúdo informacional. Pense, por exemplo, nos diferentes meios que você pode usar para transmitir uma mensagem. Por carta, por e-mail, por SMS. Em ciência cognitiva, embora visões divergentes tenham surgido nos últimos anos, a visão dominante ainda parece ser a de que estados mentais são representações. A ideia é de que estados mentais fornecem informação sobre aspectos do mundo extramental, sejam essas informações relativas a estados do corpo do próprio sujeito, informações sobre necessidade de alimento, por exemplo, lesão em algum tecido do corpo, ou relativas a estados de coisas distantes do sujeito. Pode ter informação, por exemplo, sobre a constelação do Centauro, coisas bem distantes.
Ainda é um assunto controverso o que faz com que estados mentais desempenhem uma função representacional. Contudo, a simples afirmação de que estados mentais nos dão informação sobre aspectos do mundo soa bastante plausível. Ainda assim, o filósofo estadunidense John Searle chega a fazer uma alegação de que há estados mentais não representacionais. Em sua opinião, certos estados de ansiedade e depressão sem objeto determinado seriam desse tipo. Não pretendo entrar na discussão sobre a legitimidade dessa alegação, mas é preciso mencionar que outros filósofos a rejeitam com base em alguns argumentos bem convincentes. É compreensível porque a ciência cognitiva precisa recorrer à noção de representações mentais. O que se quer é explicar o comportamento de um sujeito S como efeito das representações internas de S. Essa é a mesma estratégia que usamos em nossas explicações cotidianas do comportamento das pessoas. Dizemos que fulano matou a esposa porque acreditava que estava sendo traído. Isso deixou com ciúme e ele matou a esposa. Cicrano foi ao restaurante japonês porque teve o desejo de comer um prato japonês, baiacu, por exemplo. E Beltrano mudou de operadora de celular porque esperava que a nova operadora fosse melhor. Nem sempre essa esperança é concretizada. Acreditar, ter ciúmes, desejar e esperar são estados mentais. Quando tentamos explicar o que as pessoas fazem com base nesses estados mentais, assumimos que o comportamento delas é um efeito desses estados mentais. Dessa forma, vemos que tanto nossas explicações de senso comum como as explicações da ciência cognitiva compartilham a crença de que nossas representações mentais têm um tipo de poder causal. Elas são causa de nossos comportamentos. É sabido que essa suposição de que estados mentais têm poder causal dá origem a vários problemas, mas não vamos discutir esses problemas hoje. O que eu gostaria de aprofundar na sequência são 3 questões chaves para a compreensão das representações mentais. Como eu disse, vamos ver se dá tempo de ver a terceira, né? Mas as questões seriam essas. A primeira, o que são representações mentais e não mentais. A segunda, por que postular representações mentais para explicar o comportamento? E a terceira, como representações mentais representam. Então, vamos começar pela primeira questão. O que são representações mentais e não mentais? Como já foi mencionado, representações são estruturas que veiculam informação para destinatários específicos. Essa característica das representações é certamente necessária, mas em geral não é vista como suficiente. Por exemplo, a afirmação de que a chave do meu carro veicula informação para o sistema de ignição soa significativa, mas seria estranho afirmar que a chave é uma representação. Aparentemente, isso ocorre porque o tipo de informação que imaginamos que a chave veicula é diferente do tipo de informação que imaginamos que uma representação veicula. A chave veicula o que poderíamos chamar de informação para. Informação hífen para. Informação que faz algo acontecer. Em poucas palavras, informação instrucional. Representações, por outro lado, costumam ser concebidas como estruturas que veiculam informação hífen sobre. Informação que nos torna cientes de características daquilo que é representado. Dessa forma, se queremos dar uma caracterização necessária e suficiente de representações, além de declarar que representações veiculam informação, deveríamos acrescentar que essa informação é informação sobre. Podemos concluir, portanto, que a informação que a representação veicula sobre o representado constitui o seu conteúdo representacional. Identifique sobre o que é a representação R e você terá identificado o conteúdo de R. Por exemplo, o enunciado, o atual rei da França é careca, é sobre o atual rei da França ser careca. Portanto, o enunciado, que é uma representação linguística, tem como conteúdo a informação de que o atual rei da França é careca, a despeito do atual rei da França não existir. A informação existe, de modo que o conteúdo da representação existe.
Essa mesma informação poderia ser veiculada também através de uma representação icônica, uma charge, uma escultura, o que mudaria totalmente a forma de representação. E ainda poderíamos pensar em outros meios para veicular a mesma informação. Código Morse, ondas eletromagnéticas, libras. Tudo isso mostra que, além de um conteúdo, uma representação tem uma forma. A forma ou formato da representação é a estrutura físico-sintática que dá suporte à informação, o que podemos chamar também de estrutura representacional. Uma informação sobre poderia ser veiculada sem o suporte da estrutura representacional? Aparentemente não. A informação é em si mesma uma característica abstrata de certas estruturas. Sem um componente concreto, isto é, sem a estrutura representacional, não seria possível disponibilizar nenhuma informação. Para evidenciar a força dessa restrição, poderíamos colocar as coisas assim. Mesmo que existisse telepatia e a informação pudesse, por assim dizer, pular de uma cabeça para outra, ela ainda teria de ser uma característica de estados cerebrais ou mentais, ou seja, ela precisaria ser realizada em uma estrutura concreta. Mesmo uma alma cartesiana deveria aqui ser considerada uma estrutura concreta nesse caso. Gostaria de chamar essa ideia de que a informação só pode ser disponibilizada ao ser realizada em um formato determinado de princípio da realização necessária da informação. Outro princípio relativo à informação é o que poderíamos chamar de princípio da especificidade da informação. De acordo com esse princípio, a informação não pode ser entendida simplesmente como uma propriedade da estrutura representacional. Ela deve ser entendida como base numa relação entre a estrutura representacional e um sistema de decodificação. A informação fornecida por uma representação é sempre uma informação para um sistema de decodificação específico. Isso significa que a mesma representação pode fornecer uma informação valiosa para um sistema de decodificação S e nenhuma informação para um sistema de decodificação S'. Inversamente, um sistema de decodificação pode ser perfeitamente adequado para interpretar certa representação e ser totalmente inútil para decodificar outras. Assim, se a especificidade da informação não for respeitada, nem a representação fornecerá informação para o sistema, nem o sistema poderá ler a informação apropriada a partir da representação. De fato, há muitos exemplos dessa especificidade da informação. Um eletroencefalograma contém uma informação que só pode ser decodificada por um médico especialista. Um CD contém uma informação que só pode ser lida por um CD player, ou um aparelho similar. A versão original de Ana Karenina contém uma informação que só pode ser processada por alguém que sabe ler russo, etc. Note, porém, que não é necessário que a estrutura representacional codifique só um tipo de informação. A mesma estrutura que fornece informação para um sistema S pode fornecer uma informação diferente para um sistema diferente. Por exemplo, a versão original de Ana Karenina fornece informação para um leitor russo, mas também pode fornecer informação para um scanner ou para uma máquina fotocopiadora. Em todo caso, as informações são diferentes. Equívocos linguísticos são, em geral, exemplos de casos em que as mesmas estruturas, no caso, sentenças da língua, fornecem diferentes informações para diferentes falantes. Uma observação importante é de que podemos ter informação sobre coisas que não existem. Por exemplo, sobre personagens e lugares ficcionais e mitológicos. Há centenas de páginas de informação sobre Macondo em 100 Anos de Solidão. Há vários filmes e uma série de TV com informação sobre o planeta dos macacos. Podemos citar muitos outros exemplos de informação desse tipo. Essa observação é importante porque ela implica que podemos ter representações que representam coisas que não existem. Tais representações são precisamente as representações que fornecem informação sobre as coisas que não existem. Essas representações existem também no âmbito do mental. Alucinações são representações desse tipo. Isso faz da relação de representar uma relação peculiar. A relação de representar é a única relação que pode existir, mesmo quando um dos elementos da relação não existe.
Agora, pensemos mais especificamente sobre as representações mentais. Nossa concepção pré-teórica de representação mental inclui coisas como conhecimento, percepções, memórias, imagens mentais, emoções, sensações corpóreas, sonhos, ideias, pensamentos, alucinações, atitudes proposicionais, etc. O senso comum já assume que essas coisas representam eventos e estados de coisas reais ou imaginários. Quando eu lembro da imagem da minha esposa, essa imagem mental representa a minha esposa. Quando eu sonho que estou voando como super-homem, esse sonho representa uma situação imaginária na qual eu voo como super-homem. Quando eu sinto uma dor na região lombar, essa dor representa a informação de que meu corpo está injuriado na região lombar, etc. Estamos acostumados a pensar que nossas mentes conseguem representar tanto o mundo externo quanto os estados do nosso próprio corpo. Provavelmente a maioria dos filósofos e cientistas cognitivos não teria problema em aceitar os exemplos do senso comum como exemplos de representações mentais. Mas, em geral, eles não se interessam do mesmo modo por todas as formas de representações mentais. Como explicarei adiante, os cientistas cognitivos estão mais interessados em representações mentais inconscientes. Representações que desempenham um papel em modelos computacionais de processos cognitivos. Essas representações podem ser regras, princípios, símbolos, esboços, conceitos, padrões, estruturas de dados, etc. Enfim, coisas menos familiares a quem tem apenas uma concepção pré-científica de representação mental. Já os filósofos têm, há muito tempo, tratado as atitudes proposicionais como paradigma da representação mental. Uma atitude proposicional, como o nome sugere, é uma atitude mental em relação a uma proposição. Tome como exemplo a proposição "há sorvete no congelador". Eu posso ter diferentes atitudes mentais em relação a essa proposição. Eu posso acreditar que há sorvete no congelador, eu posso desejar que haja sorvete no congelador, eu posso esperar que haja sorvete no congelador, etc. Dessa forma, crenças, desejos, expectativas e outros estados mentais que me fazem ter determinada atitude em relação a uma proposição são atitudes proposicionais. As atitudes proposicionais são importantes para a filosofia por várias razões. Talvez as duas razões mais importantes sejam as seguintes. Primeiro, aparentemente todo comportamento voluntário de um sujeito pode ser explicado como efeito de suas atitudes proposicionais. Segundo, atitudes proposicionais parecem ser mais bem compreendidas pelos filósofos do que outras representações mentais. Para reconhecer a força da primeira razão, basta pensar em exemplos do dia a dia. Por que eu levanto da cama pela manhã? Porque eu desejo tomar café, ou porque eu preciso me arrumar para o trabalho, e eu acredito que se eu não for ao trabalho, eu posso ser divertido ou ter meu ponto cortado. E eu temo ambas as coisas. E por que eu trabalho? Porque eu quero receber o meu salário. Porque eu quero receber meu salário no fim do mês. E por que eu quero meu salário? Porque eu desejo pagar minhas contas. E assim por diante. Veja que o que eu faço parece ser sempre motivado por uma atitude proposicional. Um querer, uma crença, um desejo, um temor, etc. Todos esses estados mentais são atitudes proposicionais e cada uma delas poderia ser analisada em termos do que eu represento acerca do mundo e do modo como eu me disponho a agir em relação ao que eu represento. Isso nos leva à segunda grande razão que faz com que os filósofos se interessem por atitudes proposicionais. Atitudes proposicionais podem ser caracterizadas como disposições para o comportamento. E disposições parecem mais fáceis de explicar do que entidades que habitam o reino secreto da mente de um sujeito. Dizer que um agente A tem uma disposição para ter um comportamento específico é dizer apenas que, em condições normais, em face de certos estímulos, A tem o comportamento em questão. Pode não ser fácil correlacionar estímulos e comportamentos, bem como especificar as condições normais mencionadas, mas, a princípio, não há nada de misterioso nessa forma de analisar disposições. Além disso, o filósofo pode mesmo se abster de dar uma descrição dessas correlações,
e se engajar na proposta cognitivista de entender disposições como peças de uma organização funcional, objetos que desempenham determinado papel em um processo computacional. É certo que as tentativas de reduzir atitudes proposicionais a papéis funcionais têm recebido muitas críticas, mas parece que o aspecto funcional é realmente o aspecto primário desses estados mentais. Não obstante, desde os artigos antifisicalistas de Thomas Nagel, aliás, que Thomas Nagel publicou na década de 70, tem crescido o interesse filosófico pela questão da consciência. E com ele o interesse pela representação fenomênica, isto é, pela representação consciente. Por exemplo, estados sensórios, emoções, imagens mentais. As questões que têm ganhado espaço a partir daí dizem respeito, em grande parte, à natureza da representação fenomênica. É possível dar uma explicação funcionalista ou alguma outra explicação naturalista para a representação fenomênica? Se não for possível, isso significa que a consciência é uma coisa não física? Ou significa apenas que temos uma limitação cognitiva fundamental que não nos permite compreender a consciência como um fenômeno físico? Essas questões permanecem em grande parte sem uma resposta adequada por parte das teorias filosóficas. Na ciência cognitiva, por outro lado, essas questões não parecem tão urgentes. Aqui a ordem continua sendo buscar as causas mentais do comportamento. Se representações fenomênicas podem atuar como causas comportamentais, elas cumprem um papel funcional. E se elas cumprem um papel funcional, esse papel pode ser descrito. Supõe-se que essa descrição é suficiente para os propósitos da teoria, que questões ontológicas podem ser desconsideradas. Que coisa, né? Então, vamos para a segunda parte, que é mais especificamente sobre a ciência cognitiva. E a gente tem um pouco melhor como é essa concepção de representações mentais dentro da ciência cognitiva. Em nossas explicações ordinárias do comportamento das outras pessoas, sempre apelamos para o que elas pensam, sentem ou imaginam. A ideia de recorrer a representações mentais para explicar o comportamento, portanto, não é nova. No entanto, a ciência da cognição não pode simplesmente repetir o que o senso comum faz. As escolhas metodológicas desse tipo de estudo científico precisam ser racionalmente justificadas. Uma justificativa racional para o uso de representações mentais na explicação do comportamento só se tornou disponível no momento em que uma profunda revolução tecnológica e conceitual nos dotou com os meios necessários para superar as limitações de um modelo de explicação anterior. É importante, portanto, entendermos de modo panorâmico como isso aconteceu. A metáfora fundadora da ciência cognitiva é a metáfora do computador. Obviamente, essa metáfora só apareceu depois do surgimento do computador, ou seja, em meados do século passado. A metáfora consistia na afirmação de que a mente é um tipo de programa que, em vez de rodar em um computador eletrônico, roda no cérebro. Representações mentais são, portanto, os objetos simbólicos que fornecem a informação processada pela mente. Foi nessa metáfora que os cientistas cognitivos basearam todo o seu programa de investigação dos fenômenos mentais. Entre os vários fatores que contribuíram para o aparecimento da metáfora do computador, dois foram cruciais. O primeiro e mais óbvio foi a invenção do computador digital. O segundo foi a necessidade de explicar comportamentos humanos complexos. Comportamentos que são realizados em passos serialmente ordenados. Como tocar piano, por exemplo. A combinação desses dois fatores possibilitou o que ficou conhecido como a revolução cognitiva. Vou tentar detalhar o papel que cada fator desempenhou nessa revolução. Logo que o computador surgiu, vários pensadores tentaram mostrar paralelos entre o seu funcionamento e o funcionamento do cérebro e da mente. John von Neumann, Warren McCulloch, Norbert Wiener, Alan Turing, Allen Newell, Herbert Simon
e outros participaram dessa empreitada. Alguns deles tentaram humanizar o computador, e outros, por assim dizer, tentaram computadorizar o cérebro. Pelo menos uma das observações feitas pelo grupo dos humanizadores precisa ser mencionada aqui. A observação se refere às capacidades cognitivas dos computadores e foi originalmente feita por Turing. Em seu célebre artigo Computing Machinery and Intelligence, de 1950, ele propôs a questão sobre se computadores podem pensar. Logo de início, ele identificou algumas dificuldades para se responder essa questão e resolveu substituí-la por outra que considerou estreitamente relacionada com ela. A nova questão seria a seguinte: um computador poderia jogar o jogo de imitação? Para entendermos essa questão, precisamos esclarecer o que é o jogo de imitação. É um filme, né, chamado Jogo de Imitação, é exatamente sobre o Turing, mas nesse caso sobre o papel que ele teve na Segunda Guerra Mundial e na decifração da máquina Enigma. Mas é um filme muito bom. Conforme a descrição de Turing, o jogo é jogado por 3 pessoas. Um homem A, uma mulher B e um interrogador C. Primeiramente, C é isolado em uma sala e, utilizando um teleprinter, tem de fazer perguntas a A e B com o intuito de descobrir qual é o homem e qual a mulher. Acontece que A deve responder como se fosse mulher. A é homem, mas deve responder como se fosse mulher. E B deve responder normalmente. B já é a mulher de fato. Depois de algumas perguntas, o homem sai do jogo e entra uma máquina que também finge ser a mulher. O entrevistador continua a fazer suas perguntas. O que Turing afirma, então, é que se a máquina se sair pelo menos tão bem quanto o homem na tarefa de enganar seu interrogador, ela terá passado no teste. Esse é o teste da imitação. Ele estima ainda que no final é como o Turing chama o teste, mas depois que o paper do Turing ficou famoso, célebre, o teste ficou conhecido como teste de Turing, né? Até hoje a gente conhece assim. Ele estima ainda que no final do século XX, o uso das palavras e a opinião, ele fez uma previsão, né? E a opinião das pessoas esclarecidas estariam tão mudados que seria possível afirmar que uma máquina assim, uma máquina que tem esse comportamento, pensa. O artigo de Turing se tornou um dos textos seminais da inteligência artificial. A principal lição que os representantes da inteligência artificial tiraram do artigo foi esta: se vocês querem criar uma máquina inteligente, basta criar uma máquina que faça alguma coisa inteligente, como provar teoremas lógicos, jogar xadrez ou jogar o jogo de imitação. Com efeito, foi isso que Allen Newell e Herbert Simon, 2 pioneiros da inteligência artificial, fizeram. Eles foram os primeiros que efetivamente tentaram desenvolver programas inteligentes. E o primeiro desses programas foi o Logic Theorist, LT, o primeiro provador automático de teoremas. Ao que parece, Newell e Simon ficaram tão impressionados com a inteligência do LT que mandaram um artigo relatando sua descoberta para o Journal of Symbolic Logic e incluíram LT como coautor. E por isso mesmo o artigo foi rejeitado. Eles só aceitavam artigos de humanos, então não aceitaram isso. O que é importante destacar aqui dos trabalhos de Turing, Newell e Simon é a contribuição que eles deram para a consolidação da metáfora do computador. Foi a partir das ideias e dos resultados que eles demonstraram que se disseminou a crença de que poderíamos entender melhor a mente humana se prestássemos atenção em certas características do computador. Afinal, é com base nessas características que podemos explicar o comportamento inteligente de um computador. Examinando-os, poderíamos explicar também o nosso próprio comportamento inteligente. Uma das características mais importantes é, sem dúvida, a de que o computador tem 2 níveis. Um nível lógico representacional, o nível do software, e um nível físico, o nível do hardware. O nível lógico representacional é composto das operações abstratas que são feitas quando um programa é executado e dos elementos simbólicos que são usados nessas operações.
Os programadores são os responsáveis por criar o nível lógico representacional. Já o nível físico é composto do equipamento concreto, com seus dispositivos eletrônicos, elétricos, mecânicos, etc. E os engenheiros da computação são responsáveis por criar o nível físico. Uma outra característica interessante do computador é a de que o nível lógico representacional é realizável em qualquer hardware que tenha a capacidade computacional da máquina de Turing universal. O conceito de máquina de Turing universal é um conceito teórico de computador que nós temos hoje. É o conceito de uma máquina que pode ser programada para realizar qualquer tipo de função computável, né? Dessa forma, fica evidente que os dois níveis são logicamente independentes. E, por conseguinte, o nível dos programas pode ser descrito sem nenhuma referência ao nível físico. Foi Putnam que chamou a atenção para essa característica do nível lógico representacional, Hilary Putnam, um filósofo americano. Ele chamou então a atenção para esse nível lógico representacional, sobre a independência desse nível lógico representacional em relação ao nível físico, e chamou isso de realizabilidade múltipla do programa. O mesmo programa pode rodar em diferentes plataformas, em diferentes máquinas. Uma vez que tais características fundamentais eram encontradas nos computadores, a metáfora adotada pelos cognitivistas lhes permitia transportá-las para o ser humano. Com efeito, Howard Gardner mostra isso em A Nova Ciência da Mente. De acordo com ele, quando tais características do computador foram observadas, cito, a analogia com o sistema humano e os processos humanos de pensamento era patente. O cérebro humano, ou estados corpóreos, correspondia ao hardware computacional. Padrões de pensamento ou solução de problemas, estados mentais, podiam ser descritos de forma totalmente independente da constituição específica do sistema nervoso humano. Além disso, os seres humanos são menos que os computadores. Os seres humanos, não menos que os computadores, armazenam programas, e a mesma linguagem simbólica podia ser invocada para descrever programas de ambas as entidades. Fim da citação. Em outras palavras, no humano, a mente faz o papel do software e o cérebro faz o papel do hardware. E assim como o software pode ser descrito sem referência ao hardware, é possível, em princípio, enfocar e descrever as operações e as representações mentais sem recorrer a uma descrição dos fenômenos neurofisiológicos do cérebro. De fato, essa possibilidade de descrição independente é vista como uma necessidade teórica. É preciso que o cientista cognitivo possa levantar hipóteses sobre as operações e representações mentais envolvidas na realização de determinada tarefa ou comportamento, mesmo se não tiver nenhuma evidência de como o cérebro trabalha em tais ocasiões. É claro que o pesquisador da mente não está proibido de buscar e usar evidência fisiológica. Não há nenhuma restrição metodológica a isso. O ponto é que ele não depende disso essencialmente. De qualquer forma, o mais comum é que as descobertas no nível lógico representacional orientem a pesquisa no nível da neurofisiologia. Uma vez que certas representações abstratas tenham sido identificadas na mente, é tarefa do neurocientista investigar quais mecanismos neurofisiológicos possibilitam aquelas representações. Você primeiro tem que ter um tipo de hipótese, né, sobre o que é que acontece lá no cérebro. Depois você vai pesquisar como é que isso realmente acontece a nível neuronal. A descrição das operações e das representações também não é restringida por protocolos excessivamente rígidos. Ela pode ser feita tanto em linguagem natural como em linguagem de programação, na forma de um programa de computador. No primeiro caso, o pesquisador conta com um vocabulário muito mais rico do que o antigo vocabulário behaviorista. Agora é possível até usar termos típicos do jargão mentalista clássico, termos como crença, desejo, expectativa, ideia, etc. No segundo caso, no caso da utilização de linguagem de programação, há a vantagem de que o programa elaborado pode ser efetivamente executado em um computador.
Uma vez executado, os resultados da simulação poderão ser estudados e comparados com o caso humano. Tempos de resposta, padrões de reação a variações nos parâmetros do programa e outras medidas são evidências que podem ser usadas para corroborar a hipótese de que as operações executadas pela mente são mesmo aquelas descritas. E nunca é demais lembrar que todo esse trabalho de elaboração e teste de hipóteses só se tornou possível graças à metáfora do computador. De qualquer forma, a metáfora foi uma condição necessária, mas não suficiente para a revolução cognitiva. A outra condição, como antes já havia mencionado, foi a necessidade de explicar de uma forma verossímil o comportamento humano serialmente ordenado, em especial o comportamento linguístico. Se os psicólogos cognitivistas não tivessem sentido essa necessidade, talvez a metáfora do computador não tivesse despertado tanto interesse. Mas por que eles sentiram essa necessidade? Obviamente porque as explicações que antes eram dadas para o comportamento serialmente ordenado começaram a ser consideradas insatisfatórias. Como essas explicações em geral eram fornecidas por psicólogos behavioristas, é necessário examinar as linhas gerais do behaviorismo para entendermos por que elas foram consideradas insatisfatórias. Pode-se dizer que o programa behaviorista foi proposto por John Watson com o propósito de tornar a psicologia realmente científica. Até então, o principal método de investigação usado pelos psicólogos era a introspecção. Um investigador treinado, ao realizar alguma tarefa simples, num ambiente controlado, prestava a máxima atenção aos seus próprios processos mentais e, em seguida, os relatava da forma mais objetiva e minuciosa possível. Em termos simples, isso era a introspecção. Esse método foi idealizado por Wilhelm Wundt, um dos fundadores da psicologia moderna. Na opinião do Watson, porém, a introspecção não era um método científico. Para ele, os resultados de uma verdadeira ciência não poderiam se basear em relatos de primeira pessoa. Por mais rigoroso que seja o investigador, seu relato sempre será intrinsecamente subjetivo. Além disso, a introspecção só pode ser aplicada a seres humanos, o que necessariamente deixa todos os outros animais fora do alcance da investigação psicológica. Para Watson, isso não era aceitável. Mas, acima de tudo, era inaceitável para ele que representações mentais fossem tomadas como objeto da psicologia. Na sua perspectiva, essas representações não podem ser objeto de investigação científica porque não podem ser apreendidas por métodos públicos de observação. Para que a psicologia se tornasse uma ciência respeitável, era preciso que ela adotasse os métodos de investigação das ciências naturais e que se limitasse a estudar coisas alcançáveis por esses métodos. Nomeadamente, ela deveria se limitar a estudar o comportamento e suas causas ambientais. É nesse sentido que o Watson define a psicologia como a ciência do comportamento, em oposição à definição anterior, segundo a qual a psicologia era a ciência da mente. A tarefa do psicólogo behaviorista seria descobrir as leis que correlacionam estímulos ambientais e comportamentos específicos. Uma vez descobertas essas leis, o psicólogo, como qualquer cientista das ciências duras, poderá prever e até determinar comportamentos. Certamente, se ele puder controlar certas variáveis ambientais, também poderá controlar o comportamento. Dessa forma, o modus operandi da psicologia se tornava semelhante ao de todas as ciências naturais. A visão que o Watson tinha dessa ciência do comportamento pode ser resumida nesta sua conhecida declaração. Cito: a psicologia, tal como o behaviorista a vê, é uma ciência natural, puramente objetiva. Sua meta teórica é a previsão e o controle do comportamento. Fim da citação. A argumentação de Watson teve um impacto surpreendente sobre a comunidade científica e, em pouco tempo, o behaviorismo se tornou uma corrente de pesquisa metodológica, uma corrente de pesquisa psicológica extremamente influente, chegando a dominar o cenário da psicologia norte-americana por décadas. No entanto, seu domínio começou a declinar quando alguns pesquisadores começaram a se sentir paralisados pelas suas restrições metodológicas.
A principal dessas restrições era a de que o psicólogo não poderia recorrer a representações mentais do indivíduo para explicar o seu comportamento. De fato, para alguns behavioristas, como Skinner, por exemplo, o psicólogo não deveria nem mesmo mencionar termos mentalistas como crença, desejo, pensamento, intenção, etc. Era sempre desejável que esses termos fossem substituídos por termos científicos, o que Skinner também ensinou a fazer. Essa restrição se tornou intolerável porque, em certo momento, ficou evidente que a única forma de explicar o comportamento serialmente ordenado era exatamente recorrendo às representações mentais dos indivíduos que apresentam o comportamento. Isso ficou muito claro, por exemplo, para um ex-aluno e ex-cooperador de Watson chamado Carl Lashley. Como Howard Gardner relata, cito, Lashley percebeu que antes que novos insights sobre o cérebro ou sobre os computadores pudessem ser aplicados nas ciências psicológicas, seria necessário confrontar o behaviorismo diretamente. Por conseguinte, nas suas observações iniciais, Lashley expressou sua convicção de que qualquer teoria da atividade humana teria de dar conta de comportamentos complexamente organizados, como jogar tênis, tocar um instrumento musical e, acima de tudo, falar. Fim de citação. Lashley apresentou sua crítica ao modelo behaviorista de explicação do comportamento serialmente ordenado em um artigo intitulado The Problem of Serial Ordered Behavior, de 1951. Ele começa explicando que comportamento serialmente ordenado é qualquer comportamento realizado em uma sequência de passos ordenados. Tocar flauta, jogar tênis, amarrar o cadastro dos sapatos e escrever um texto são comportamentos desse tipo. Virar a cabeça, apertar a campainha e dar petelecos na orelha de alguém normalmente não são. Os behavioristas explicavam o comportamento serialmente ordenado com base na ideia de cadeia associacionista. Uma cadeia associacionista é uma cadeia de estímulos e respostas. Nela, cada elo é a resposta para o elo anterior e o estímulo para o elo seguinte. O reforço e a repetição condicionariam as pessoas a fazerem as associações e a manifestarem o comportamento. Lashley se baseou em uma série de estudos de caso para demonstrar a implausibilidade da explicação behaviorista e indicar um caminho diferente. Ele mostrou, por exemplo, que quando um pianista toca um arpejo, o movimento que ele faz é literalmente mais rápido do que seria necessário para os estímulos elétricos irem dos dedos ao cérebro e voltarem para servir de estímulo para os movimentos seguintes. A evidência fisiológica sugeria que a sequência completa do arpejo era determinada por um tipo de ideia ou representação na cabeça do pianista. O arpejo era apenas a consequência física dessa representação mental. Casos de lapsos de escrita e de interpretação fonética também indicariam a incorreção da explicação behaviorista. Esses casos mostrariam duas coisas. Primeiro, quando uma pessoa escreve uma palavra, a ordem das letras é dada por um tipo de esquema de ordem existente na sua mente. A escrita da palavra é simplesmente o resultado do encaixe das letras no esquema pré-estabelecido. Vários lapsos de escrita comuns são resultado do encaixe errado das letras. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de lapso, eu tenho muitas vezes. O esquema de ordem, no entanto, é preservado. Você troca as letras, mas a ordem permanece. Segundo, todas as partes da sequência de um comportamento ordenado estão, em certo sentido, disponíveis antes de serem usadas. É como se a sequência completa fosse representada, mesmo que inconscientemente, antes da execução. Lashley ainda deu vários outros exemplos e todos eles apontavam para a mesma conclusão, a saber, a organização do comportamento serialmente ordenado não é determinada por uma cadeia de estímulos e respostas. Ela é determinada antes por uma hierarquia de processos e representações internas do sujeito. O indivíduo pode utilizar input ambiental nesses casos, mas toda a forma organizacional é orquestrada internamente. Como se vê,
nessa conclusão, aliás, como se vê, essa conclusão era absolutamente desastrosa para o behaviorismo. E, de fato, o artigo de Lashley foi um golpe contundente na ciência concebida por Watson. Entretanto, o golpe que realmente derrubou o gigante foi dado pelo linguista Noam Chomsky. Como Lashley, Chomsky estava interessado no comportamento serialmente ordenado, mais especificamente no comportamento linguístico. E da mesma forma que Lashley, ele percebeu que a explicação behaviorista para a linguagem estava longe de ser convincente. Ele percebeu que a única explicação razoável para a linguagem tinha que ser uma explicação com base nas representações e processos internos do sujeito. A sua explicação não foi a primeira do tipo. Não obstante, Chomsky foi o primeiro que efetivamente mostrou que a nossa capacidade de desenvolver e usar linguagem é baseada no processamento mental de representações simbólicas. Não vou dar detalhes nem da crítica de Chomsky ao behaviorismo, nem da sua explicação para a linguagem, mas uma imagem que ele usa para falar das representações mentais pode dar uma boa ideia da diferença entre a abordagem behaviorista do comportamento e a abordagem proposta por ele e pelos outros cognitivistas. Em seu artigo Mental Representations, de 1983, Chomsky nos pede para considerar o problema de projetar um foguete para ser enviado à Lua. Alguém poderia projetar um foguete que fosse pilotado por pombos. Os pombos são treinados para manter a imagem da Lua no centro de uma tela. Toda vez que a Lua sai do centro em direção a um pombo, esse pombo pica um botão até que a Lua volta para o centro. Outro engenheiro poderia projetar um foguete dirigido por um computador. Esse computador tem informação sobre a posição e a velocidade da Lua, informação sobre a posição e a velocidade do foguete e outras informações úteis para a navegação espacial. Se você não sabe como o foguete foi projetado e apenas observa o seu comportamento de fora, pode ser difícil descobrir se ele é dirigido por pombos ou por um computador. Mas isso ainda é uma questão de fato, ou seja, é algo que você ainda pode decidir com base em evidências empíricas. A mesma coisa acontece no caso da explicação do comportamento humano. Explicações behavioristas da cognição humana começam com a ideia de que a cognição é algum tipo de dispositivo reflexo, como um foguete controlado por pombos. Já explicações cognitivistas se distinguem pela ideia de que a cognição é de alguma forma análoga a, aí eu cito, análoga a um dispositivo computacional envolvendo algo como um sistema de conhecimento no qual uma tarefa particular é executada considerando-se a representação de alguns itens do conhecimento, predizendo estados de coisas futuros em termos dessa representação e ajustando o comportamento com base nesses cálculos. É uma citação desse artigo do Chomsky. Quando estudamos habilidades cognitivas humanas, é legítimo perguntar se elas são análogas a um sistema computacional ou a um sistema reflexo. Se concluímos que a evidência está do lado da hipótese computacional, a postulação de representações mentais não é só possível, ela é necessária. Afinal, se o sistema cognitivo é análogo a um dispositivo computacional, ele deve funcionar com base em representações e manipulações dessas representações. Hoje, depois de mais de 60 anos dos primeiros trabalhos de pioneiros como Lashley, Chomsky, Newell e outros, a evidência acumulada em favor da hipótese computacional parece mais do que suficiente para justificar o recurso da ciência cognitiva às representações mentais. Bom, nesse ponto eu entraria na terceira parte, mas... são 50 minutos. Acho que dá tudo. O professor deixou uns 10 minutos, eu vou fazer, então pode passar. Certo. Então vamos ver se dá. Só para tomar água. Vai tomar. Podemos ir até às 10h50. Vamos lá. Como representações mentais representam? Essa questão
é uma forma de enunciar essa questão. Como representações mentais representam, é uma forma de enunciar o que Tim Crane chama de o problema da representação mental. A princípio, pode não ficar evidente a dimensão desse problema. E talvez seja melhor dar um passo atrás para o apreciarmos de forma mais adequada. Dar um passo atrás aqui significa começar por um problema mais geral, a saber, o problema da representação, em geral. O problema da representação consiste no problema de explicar como uma coisa pode representar outra. De início, pode ser útil observar que há diferentes tipos de representação. Uma coisa é explicar como uma imagem representa uma paisagem. E outra coisa é explicar como uma palavra representa um objeto. É certo que poderíamos considerar várias outras formas de representação, mas, para começar, vejamos se podemos explicar pelo menos essas duas formas corriqueiras de representação. A representação pictórica e a representação linguística. Uma ideia que nos acode rapidamente é a de que representações pictóricas, coisas como fotos, pinturas, filmes, etc., representam as coisas que elas representam porque elas se parecem com essas coisas. Uma fotografia do Monte Fuji deve parecer com o Monte Fuji. E a onça, na nota de R$50, deve parecer com uma onça. É bom que pareça. Será verdade que essa ideia nos permite definir a representação pictórica? Note que uma definição teria que nos dar as condições necessárias e suficientes para que algo fosse uma representação pictórica. Ora, a teoria da semelhança parece nos sugerir a seguinte definição. Uma representação pictórica R representa X, se somente se R se assemelha a X. Essa é uma boa definição? Crane responderia que não. Ele procura mostrar que a semelhança não é nem uma condição suficiente, nem uma condição necessária para que uma representação pictórica R represente X. Em primeiro lugar, a semelhança não é uma condição suficiente para a representação pictórica, porque, sob algum aspecto, sob algum ponto de vista, tudo se parece com tudo. Em certo sentido, eu me pareço mais com um boi do que com um jatobá. Mas, ao mesmo tempo, considerando-se certos aspectos, eu me pareço mais com um jatobá do que com a cratera lunar. Pelo menos é como eu vejo, eu acho que tem essas relações de semelhança e dessemelhança. Se tentássemos restringir os aspectos que queremos ver como semelhantes, teríamos que alterar nossa definição. Teríamos que dizer, talvez, que R representa X, se e somente se R é semelhante a X, no tocante a certos aspectos. Mas que aspectos? Quem diz quais aspectos serão relevantes? Se isso depende de estipulação, então nossa definição irá incluir algo muito diferente da nossa noção inicial de semelhança. De qualquer modo, mesmo que fosse possível restringir os casos de semelhança por meio de um critério objetivo, um critério matemático, digamos, isso ainda não nos garantiria uma boa definição. Pense, por exemplo, na relação de semelhança entre um pai e um filho. Embora um filho possa se parecer muito com seu pai, nós não diríamos que o filho é uma representação pictórica do pai. Além disso, Crane chama a nossa atenção para o fato de que aquilo que uma imagem representa é determinado com a ajuda de um observador, de uma mente que interpreta a imagem. Ele dá como exemplo a imagem de Cristo no afresco do Juízo Final de Michelangelo. Nós vemos Cristo fazendo um gesto para condenar os pecadores impenitentes, mas nada no gesto em si representa a condenação. Nós vemos que o gesto é de condenação porque nós conhecemos algo sobre o Apocalipse e o interpretamos com base no que sabemos. Em um contexto cultural diferente, o gesto poderia significar outra coisa. Assim, aparentemente, não importa o quanto tentemos manter nossa ideia inicial sobre a semelhança não parece mesmo ser uma condição suficiente para a representação pictórica. Mas será que a semelhança seria uma condição necessária para esse tipo de representação? Crane nos convida a pensar em caricaturas, desenhos esquemáticos, quadros cubistas, etc.
Ele admite que, se quisermos, podemos dizer que essas coisas se assemelham ao objeto representado. Mas, conforme ele argumenta, nesse caso, estaremos adotando uma nova ideia de semelhança. Uma ideia que não está fazendo tanto pela teoria como fazia antes. Palavras de Clay. Um último problema com a ideia de explicar a representação pictórica recorrendo ao conceito de semelhança é um problema formal. Semelhança é uma relação simétrica, mas representação não é. Isso quer dizer que, se A é semelhante a B, B é semelhante a A. Mas não é verdade que se R representa X, então X representa R. Será que nós poderíamos explicar de outro modo como as representações pictóricas representam? Talvez, mas por enquanto deixemos o caso da representação pictórica um pouco de lado e voltemos nossa atenção para o caso da representação simbólica. Como as expressões da linguagem representam as coisas? A resposta mais natural é, por convenção. Afinal, as palavras não se parecem fisicamente com as coisas que elas referem. Nem parece haver nenhum outro tipo de nexo físico entre palavras e coisas. Desse modo, para que uma palavra designe um objeto, uma propriedade, uma ação, etc., é preciso que os falantes entrem em um tipo de acordo que fixa a referência da palavra. Uma vez que a referência é fixada, os falantes podem falar da mesma coisa usando a mesma palavra. Isso parece muito plausível, mas Crane aponta um problema nessa ideia da convenção. Digamos que a palavra cão representa cães por convenção. Que convenção é essa? A convenção de que a palavra cão representa cães? Se for isso, temos um problema. A nossa esperança era tentar explicar a representação linguística recorrendo ao conceito de convenção. Mas agora vemos que o conceito de convenção já recorre ao conceito de representação. Parece que estamos andando em círculos. Tentemos então outra hipótese explicativa. A nova hipótese poderia ser a de que as palavras representam ideias. Há uma extensa tradição filosófica que subscreve essa hipótese. Se eu uso palavras para expressar minhas ideias, eu posso supor que os outros falantes fazem o mesmo. E se as palavras dos outros falantes evocam ideias em mim, eu posso supor que as minhas palavras fazem o mesmo com eles. Desde que nossas ideias representam as coisas do mundo de uma forma aparentemente natural, o uso da linguagem com base nessas suposições possibilita a nossa comunicação. Um problema com essa explicação é que a relação entre palavras e ideias ainda seria convencional. E mais problemas surgem se a palavra ideia significa aqui imagens mentais. Em primeiro lugar, uma imagem mental é sempre uma imagem particular. Eu não posso ter uma imagem do gato universal, por exemplo. Mas não é claro como uma imagem particular representa várias coisas ao mesmo tempo. Em segundo lugar, existem muitas palavras que não podem ser associadas com imagens mentais. Pense, por exemplo, nas conjunções, nos pronomes, em advérbios de tempo, de negação. Se a palavra ideias aqui não significa imagens mentais, podemos evitar esses problemas, mas agora teremos que explicar como as ideias se apresentam. Para Craig, não é satisfatório que simplesmente tomemos por concedido o caráter representacional da mente. É nesse ponto que começamos a vislumbrar o verdadeiro problema que temos diante de nós. Lembre que quando começamos a pensar sobre o problema da representação mental, nós tivemos de recuar em direção ao problema da representação em geral para ganhar perspectiva e talvez achar alguma pista para a compreensão do nosso problema original. Mas o caso é que, pelo que vimos até aqui, não vamos conseguir dar uma resposta para o problema da representação se antes não tratarmos diretamente do problema da representação mental. Em outras palavras, para compreendermos a representação linguística e a representação pictórica, temos que entender como as representações mentais representam. O ponto positivo do nosso recuo foi nos dar uma noção mais clara da importância do problema da representação mental e das suas implicações. Então, como as representações mentais se apresentam? Existem diferentes teorias filosóficas que se propõem a responder essa questão. E as principais são teorias reducionistas, ou seja, são teorias que tentam explicar a representação mental em termos de uma relação mais fundamental. Com base nisso, o filósofo americano Robert Cummings as classifica em 4 tipos: teorias da similaridade, teorias da covariação, teorias do papel adaptativo e teorias do papel funcional.
Bom, na sequência eu iria falar das duas. Bom, faltam duas coisas. Dá tempo para mim, não? A gente queria só seguir aquela regra para fazer tudo que se programou. Certo. Então, pode fechar aqui. Pronto. Então, aqui, só terminar citando, então, esses quatro tipos, né, de teorias que tentam explicar como é que as representações mentais se apresentam. Eu iria falar basicamente de similaridades de covariação. Mas basicamente esses são os problemas. Na verdade, eu quis fazer um panorama aqui dos problemas que a gente tem aqui relacionados à representação mental. Também inicialmente uma caracterização bem geral do que são representações e do que são representações mentais, os tipos de representação, do que é que está envolvido nisso, e em seguida eu quis mostrar como é que a ciência da mente, a ciência da cognição, se interessou pelo conceito de representação a ponto de trazer esse conceito para o centro, né, das suas teorias. E em terceiro lugar, que é o tema dessa terceira parte, a discussão seria de fato uma discussão mais filosófica sobre o problema da representação em si, porque nós todos, quer dizer, acho que a maioria de nós concorda que a mente representa o mundo. Mas o grande problema é exatamente explicar como é que ela faz isso. Como é que as nossas representações nos dão informação sobre o mundo, sobre o nosso corpo, sobre tudo. É isso. Obrigado.